Vamos lá? Outra questão aí interessante para resolver, a questão número 10. Nessa questão número 10 ele começa dizendo que um polinômio foi dividido pelo x menos 1 ao cubo e deu como resto um r de x. Aí ele falou que esse r de x, opa, tá feio aqui, esse r de x, quando dividido por x menos 1, deu o resto 5. Dado isso aí, tudo que ele falou, quanto é que vale o P de 1? Veja bem, garoto, veja bem. Primeiramente, aqui a gente pode, nessa divisão do meio, a gente pode pensar no Teorema de D'Alembert. Teorema de D'Alembert, ou Teorema do Resto, é o teorema aí mais importante desse capítulo, junto com o Teorema da Fatoração, e ele trata de divisões por divisores do primeiro grau, que é justamente o caso dessa divisão do meio. Então, essa parte aqui, eu tenho alguma coisa dividida por um polinômio do primeiro grau. Então, vale usar o Teorema do Resto. O que diz o Teorema do Resto? O Teorema do Resto diz assim, você acha a raiz aqui, que é simples, né? A raiz aqui vai ser 1. Pensando isoladamente nesse cara, né? X menos 1, se igualar a 0, x menos 1 igual a 0, você vai ter que x é igual a 1. E aí o Teorema de D'Alembert me diz aqui que o R dessa raiz, que é 1, é igual ao resto aqui dado, que é 5. Então veja, quando nesses problemas em que você dá uma divisão por alguém do primeiro grau e diz o resto, isso é só um pretexto para você concluir isso aqui. Ele disse que esse resto, esse r de x, esse polinômio r de x, quando dividido por x menos 1, deixou o resto 5. Ele diz isso no enunciado, mas não é essa a informação importante. O que é importante é que você conclui disso a partir do D'Alembert, que é justamente dizer isso aqui. O r da raiz do divisor, que no caso é 1, é o valor desse resto, que ele falou que no caso é 5. Então, qual é a informação interessante que vem daqui? Ah, o R de 1 vale 5. Isso que importa, essa informação do meio. Agora vamos explorar essa aqui, para depois combinar com isso que eu achei, para achar o que ele pediu. O que eu posso falar de maneira geral quando tem divisão de polinômio? Quando você pega um polinômio, divide por um outro, que é o divisor, e tem um resto, você também vai ter aqui um quociente. Quando divide dois polinômios, a gente vai ter um quociente e um resto. E o que é a equação que junta isso tudo aqui? Que junta essa bagaça toda aqui? A equação que junta essa bagaça toda é que o dividendo, que é o P de x, é o divisor, que nesse caso é x menos 1 ao cubo, vezes o quociente, mais o resto. A gente consegue até inferir algo aqui sobre o grau do resto. O grau do resto é sempre no máximo um grau abaixo do divisor. Então, se aqui o grau do divisor é terceiro grau, aqui o grau do resto vai ser no máximo de grau 2. Eu poderia até dizer para você aqui, caso fosse necessário, dizer aqui que o r de x, vou botar aqui no cantinho, ele é no máximo do segundo grau. Então ele vai ter essa cara aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Que o resto vai ter no máximo grau 2, dado que o divisor tem grau 3. Mas eu nem preciso disso nessa questão, porque veja o que o enunciado pediu. Se concentre no que o enunciado pediu, né? É muito importante você ler o enunciado. O que o enunciado está pedindo? Calcule o P de 1. E aqui eu tenho uma coisa que envolve o P de x. Que tal, olha só que ideia genial, que tal eu chegar aqui nessa equação, que tem justamente o P de x, e substituir o x por 1, que é justamente o que a gente faz quando precisa achar o P de 1. Não é brilhante? É brilhante. Pô, tô demais aqui, ó. O que vai ser o P de 1? P de 1 vai ser 1 menos 1 ao cubo, vezes o Q de 1, mais o R de 1. Substituto por 1 aqui, ó. 1 menos 1 ao cubo, vezes Q de 1, mais o R de 1. E aí a gente descobre o seguinte, por acaso, que não é por acaso, obviamente, isso aqui é um jogo de cartas marcadas, 1 menos 1 é 0. Então aqui vai zerar. Aí o 0 vezes o Q de 1 vai dar 0.
E repara que isso é ótimo, porque quem é o Q de x? Eu não sei quem é o Q de x, eu não tenho nenhum P de x, como é que eu vou descobrir o Q de x? Eu não tenho a menor ideia de quanto que vale isso, mas também não preciso saber, porque como aqui vai dar zero, isso aqui tudo vai zerar. Então a gente está descobrindo que o P de 1 coincide com o R de 1. E o que a gente já tinha descoberto aqui? O R de 1 é 5. Então acabou a questão. P de 1, que é o que o enunciado pediu, é igual a 5. Valeu!